noite. Quero mais uma vez saudá-los em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui, mais esse dia, né? Hoje numa aula ou numa pré-leção mais expositiva. Talvez um pouco menos espiritual, como foi a de ontem, né? Que foi assim bastante carregada em termos teológicos, né? Conteúdo teológico. Hoje uma exposição mais histórica e contemporânea. Nós vemos aí nos noticiários, né, todo dia, os conflitos que existem lá em Israel. De fato, é uma região bastante conflituosa, uma região assim onde há uma diversidade muito grande, ocupacional, populacional, religiosa, um mosaico religioso, um mosaico de pensamentos, não só entre diferentes grupos, mas também dentro dos próprios grupos. Notadamente entre os judeus, nós vemos uma estratificação bastante grande, a tal ponto na cidade em Jerusalém, partes da cidade, os próprios judeus sofrem um certo preconceito, acepção entre eles. Não só judeus pouco ortodoxos com relação a judeus ortodoxos, mas dentro da própria ortodoxia, eles têm suas rusgas, eles têm suas divisões. Então, quando nós vemos agora recentemente guerras na Síria, onde nós vemos irmãos muçulmanos degolando irmãos muçulmanos, nós falamos, mas o que é isso? A mesma coisa acontece entre os judeus. Acreditem. Então, é uma região realmente singular, é uma região onde as coisas acontecem, sim, fora dos parâmetros que nós estamos acostumados, onde o comportamento também das pessoas é completamente diferente da nossa, onde há uma cosmovisão, usei esse termo ontem, uma visão de mundo diferente da nossa, porque lá nós vemos populações, grupos orientais, não ocidentais, pouco influenciados pelo helenismo que nós vimos aqui ontem, pelo todo o arcabouço de conhecimento e pensamento grego. Então, essas populações não são influenciadas pelo pensamento grego como nós somos, né? Nós pensamos, agimos de acordo com premissas ditadas pelo pensamento grego de 2.500 anos atrás. Então, quando para nós uma muçulmana usando burca é algo que nos assim choca, para eles é uma coisa absolutamente natural. Por quê? A razão de pensamento deles, o fundamento, a matriz de pensamento, consequentemente, sentimento que gera ação, é completamente distinto aos nossos. Então, quando nós formos fazer uma leitura do povo muçulmano, eu não estou falando aqui uma leitura do Islã, mas uma leitura do povo muçulmano, árabe muçulmano, nós temos que, muitas vezes, sair da nossa zona de conforto e buscar pensar como um muçulmano. É difícil. Da mesma forma, o judeu, né, não só o judeu ortodoxo, mas o judeu, vamos dizer, o judeu israelense. Porque quando se imagina-se, Israel, judeu, em Israel, em Tel Aviv, você pode encontrar, é muito comum você encontrar uniões homoafetivas, um ambiente libertário assim total, droga para todo canto, aonde você vai você sente cheiro de maconha.
E a 70 quilômetros dali, nós temos Jerusalém, uma cidade totalmente religiosa, né, com uma carga judaica muito expressiva, e todos são judeus. Então, essas diferenças, elas são muito acentuadas também dentro do povo judeu. Hoje nós vamos tratar mais especificamente do estabelecimento do Estado de Israel, com foco maior em Israel. E para que possamos nos situar e entender, né, por que tanto conflito. Nós vamos começar a nossa preleção com uma leitura bíblica. E essa leitura que nós vamos fazer é um texto do livro de Gênesis, de 1, depois a gente pula para o 5, e depois a gente pula para o 8. Versículo 1, versículo 5, versículo 8. O Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Se dirigindo a Abraão: você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles, o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, Abrão estava já em Canaã, ele já tinha partido de Padã Arã, na sua jornada desde Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, onde, através de uma revelação, Deus fala com ele e manda que ele, junto com a sua parentela, se dirija até Canaã. Ele faz uma parada em Padã Arã, hoje território sírio, ao norte da Síria, às margens do rio Tigres, e lá ele permanece um tempo, e depois ele se aparta definitivamente do seu pai e da sua mãe, lembrando que a sociedade nessa época era uma sociedade patriarcal. Então ele se aparta do pai e da mãe e de outros familiares e se dirige para Canaã. E lá em Canaã ele faz essa aliança com Deus, e de tal forma que ele recebe essa marca. Ele muda de nome e ele faz a circuncisão. Então são marcas dessa aliança, e Deus faz essa possibilidade? Não. Deus faz essa promessa, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade temporal, é isso que está escrito ali? Não, propriedade perpétua a você, só a ele? Não, aos seus descendentes, e a sua descendência, ela é similar à areia do mar. Então a sua descendência, ela é muito grande, ela é infinita. E eu serei Yahvé, o seu Deus. Quer dizer, eu estarei olhando por vocês. O próprio Deus assume essa posição. Isso para nós é muito forte. Para o judeu é muito forte, mas para nós também. Por quê? Nós temos que idolatrar o povo judeu? Não precisamos idolatrar. Nosso ídolo, como nós colocamos aqui, a nossa razão maior, quem é? Jesus Cristo. Certo? Nós somos o novo Israel. Mas Israel é a nação eleita. E por ser a nação eleita, Jesus vem, Deus manda o seu Filho ao mundo como palestino,
como árabe? Não, manda como judeu. Então a revelação especial acontece, como nós vimos ontem, dentro de um ambiente judaico. Então nós temos que ter sim um respeito muito grande pelos nossos irmãos judeus e orar todos os dias para que essa nação eleita venha a conhecer Yeshua Messias, Jesus Messias. Ou Jesus, qual significa a palavra grega para Messias? Christos. Jesus, Cristo. Então, nada de colocar a nação de Israel num pedestal, mas eles merecem sim a nossa reverência. Não precisamos ter uma bandeira do Estado de Israel na nossa igreja, né? Não precisamos ser judeu, muito pelo contrário, né? Ontem falamos nisso. Jesus, ele nos elegeu como verdadeiros judeus, como verdadeiro Israel, não só como igreja, o novo Israel, como nós mesmos. Então hoje aqui estamos reunidos como Israel, como descendência de Jesus Cristo, direta. Certo? Mas faço questão de colocar essas passagens, porque nós vamos voltar aqui na nossa última palavra da preleção de hoje. Acontecimentos históricos, bastante breve, bastante sucinto, mas para que nós possamos nos situar. Então, lá no período, em que época houve esse chamado de Abrão? Cerca do século 20 antes de Cristo. Exatamente 20 séculos? Não. Ao redor de cerca de 20 séculos antes de Cristo. No período que nós chamamos período dos patriarcas. Abraão e sua descendência direta. Depois, nós temos o advento em que o povo eleito sai de sua região e vai para o Egito. Isso é narrado diretamente no livro de Gênesis, fica à vontade. No livro de Gênesis, a partir, o período dos patriarcas, a partir do capítulo 12, e depois, na sequência, até o final de Gênesis, com o desenrolar do período patriarcal em Canaã, depois com o nascimento de Israel. Qual o primeiro nome de Israel? Jacó, que depois estabelece uma aliança com Deus, e aí ele muda de nome, ele passa a ter o nome de Jacó, e através dos seus filhos Jacó, especialmente o mais novo, que foi rejeitado pelos irmãos, quem foi? José, que é vendido pelos irmãos por uma caravana de comerciantes, e ele é levado para o Egito, onde ele, por uma ação de Deus, ele passa a ser de um escravo a um conselheiro, um braço direito do rei, do faraó. E com isso, ele então manda chamar os irmãos, todos nós conhecemos essas passagens de Gênesis, manda chamar os irmãos, depois ele se revela aos irmãos, aí ele manda trazer o irmão mais novo, e depois ele manda trazer os irmãos, as suas famílias, e o pai, finalmente o pai. Israel, e aí ele possibilita a fixação de sua descendência no Egito, e através dessa descendência, num período aí de aproximadamente 400 anos, essa descendência, ela passa a
de ter regalias a ser um povo escravizado. Um povo escravizado a tal modo que se levanta dentro do povo de Israel a figura de Moisés e do seu irmão Arão, que promovem então um movimento de levante para que o povo descendente de Israel possa se libertar do Egito, e aí então passa por um período de êxodo, a saída do povo de Israel, descendente das suas 12 tribos de Israel, passa então por um movimento de êxodo. Durante esse movimento de êxodo, que teria acontecido em torno de aproximadamente entre o século XIII e o século XII, podendo se estender aí até o século XI, dependendo da linha de estudo, da linha de embasamento histórico. Passado o período de êxodo, que dura aproximadamente 40, 50 anos no deserto, nós não vamos entrar muito nesse detalhe, proponho uma outra oportunidade e nós falarmos mais especificamente em história bíblica desse período, que é muito rica, muito interessante, mas não é o caso para hoje. Nós temos então a entrada do povo de Israel, cruza o rio Jordão e entra e ocupa Canaã. Nós vemos esses relatos no livro de Êxodo, imediatamente depois, no primeiro livro após o Pentateuco, que é o livro de Josué, que foi aquela figura histórica que acompanhou o povo de Israel, já renovado durante o período do êxodo, pela sua infidelidade, já uma nação renovada, entra então em Canaã, e Josué promove a distribuição. Há toda uma luta, obviamente, o território de Canaã, toda essa região era ocupada, houve então uma série de conflitos, de guerras, e aí há então a distribuição geográfica das 11 tribos, mais uma tribo que não recebeu terra. Qual foi? Levi. Nesse ponto, nós temos então um período chamado período de Juízes, narrado com muita riqueza dentro do livro do mesmo nome do Antigo Testamento. Nesse período, que foi em torno de século 7 e século 5 antes de Cristo, nós tínhamos as 12 tribos estabelecidas em Canaã, convivendo de forma harmônica? Não. Guerreando entre si. Então vejam que são tribos semíticas, tribos da mesma origem, Israel, do mesmo pai, Israel, porém, aqui já passados 5, 6 séculos, rivalizando entre si. Com isso, surge um período bastante crítico, e desse resultado desse período crítico, Deus levanta alguns líderes ocasionais e pontuais. Quem eram esses líderes? Eram os juízes. Mas a coisa foi tão mal, tão assim drástica nesse período, que as próprias tribos perceberam que precisariam ter um rei. E através da interferência determinante do profeta
Samuel, surge então o primeiro rei, rei Saul. Rei Saul conseguiu unificar todas as 12 tribos? Não. Basta nós lermos os livros pertinentes a essa época dentro da própria Bíblia. Nós vamos ver a quantidade de conflitos que existiam. E efetivamente, nominalmente, o rei Saul, ele exerceu uma certa catalisação das tribos, mas não total. Principalmente as tribos do norte. Ele exerceu uma certa união nas tribos do sul. E os inimigos periféricos de outras nações, percebendo isso, o que faziam? Se você tem irmão brigando contra irmão, obviamente cria-se, instala-se um ambiente de fragilidade, propício para que nações externas venham e procurem exercer domínio sobre aquele território. Isso aconteceu grandemente. Nós vemos aqui um período de guerras assim muito expressivas contra os filisteus, como também contra outras nações, especialmente da Transjordânia, do além Rio Jordão, os amorreus e muitos outros, cananeus, os amonitas e muitos outros. Sucedendo Saul, nós tivemos quem? Davi. Foi uma sucessão assim tranquila, a sucessão de Saul para Davi? Não. Foi uma sucessão assim de certa forma bastante traumática. Mas Davi, um rei guerreiro, um perfil bem mais bélico, belicoso do que Saul, ele promove uma expansão do reino, da monarquia chamada Monarquia Unida, culminando então com a sua sucessão através do seu filho Salomão. Aí uma sucessão mais tranquila, e aí então Salomão, menos guerreiro que o pai, mas com uma sabedoria muito maior, ele incrementa o comércio, promove a paz e faz com que o seu reino se expanda tanto para o sul quanto para o norte, atingindo o momento em que a nação de Israel, reunida dentro de um regime político monárquico, atinja dimensões nunca antes tidas e também nunca antes atingida, não só até então, como também nos seus períodos posteriores. A maior extensão territorial da terra da promessa aconteceu no período salomônico. Mesmo hoje, o Estado moderno de Israel não chega nem perto, em termos de área de ocupação, como no período de Salomão. Infelizmente, não durou muito. Após a monarquia unida de Salomão, com a morte de Salomão, o que aconteceu? A monarquia dividida. Quer dizer, Roboão e Jeroboão. Dividiram o reino, um seu filho, outro um alto funcionário da sua corte, e aí então se estabeleceu-se o reino do norte, o reino de Israel, catalisando de certa forma as tribos do norte. E o reino do sul, o reino de Judá, catalisando as tribos, duas tribos do sul. Passado o tempo, nós estamos aqui século 9 a.C., ou seja, os anos
final de 1800, início de 1900 antes de Cristo, quer dizer, nós temos que fixar a régua, a linha do tempo ao contrário, certo? Antes de Cristo. Nós tivemos, devido a essa fragilidade, porque Israel, reino de Israel do norte, guerreava constantemente com o reino do sul, Judá, fragilizando cada qual a sua monarquia, consequentemente proporcionando que outras nações exercessem domínio. E foi o que aconteceu primeiramente com Israel, com o Império Assírio. Nós temos então Nabucodonosor invadindo o reino do norte, o reino de Israel, e subjugando o reino de Israel e promovendo o cativeiro assírio, no ano de 722 a.C. Faz um cerco em Jerusalém, muitas cidades do reino do sul, de Judá, foram conquistadas, e então Nabucodonosor, ele faz um cerco em Jerusalém. Um cerco no tempo em qual rei era o rei de Judá? Rei Ezequias. Ezequias resiste ao cerco e o exército de Nabucodonosor sofre uma grande perda. Não vou entrar nesse mérito, mas busquem, vocês vão encontrar essas narrativas no livro de 1º e 2ª Crônicas, bem como no livro de 1º e 2º Reis. Esse exército, ele sofre uma derrota profunda por ação divina, e então o cativeiro de Judá, o reino de Judá, ele permanece, mas o reino do norte, o reino de Israel, efetivamente acaba sendo subjugado. Passado aí, em torno de 100 e poucos anos, há uma nova invasão, porque o Império Babilônico, ele domina, subjuga o Império Assírio. Consequentemente, o reino de Israel também passa a pertencer ao reino babilônico, e há então um forte ataque ao reino do sul, e aí nós temos o cativeiro da Babilônia, onde durante um período, aí nós vemos uma data, 588, mas isso na verdade durou aí entre 14 e 20 anos, esse cativeiro, né? Foram levados grupos de judeus, especialmente aqueles que tinham o conhecimento, aqueles que eram os doutores da lei, foram os primeiros a serem levados para Babilônia. Lá na Babilônia, eles se estabelecem, porém, apesar de serem subjugados, os reis que sucederam dentro do Império Babilônico, eles permitem que os judeus tenham uma certa liberdade e fiquem, de certa forma, unidos, onde os rios Tigre e Eufrates se encontram antes de se precipitar no Golfo Pérsico. Então, eles ficam ali, de certa forma, com uma certa liberdade, vigiada, mas podendo praticar o judaísmo e, como eu disse ontem, um período de introspecção, onde eles puderam repensar o judaísmo, e a partir desse repensar surgiram então
aquelas linhas de pensamento do período judaico formativo, após a libertação dos judeus, ou seja, o período de restauração. Então, no período de restauração, nós, quando lemos Esdras e Neemias, nós já vemos manifestações de que as coisas dentro do judaísmo já estavam se modificando. Esse período da restauração, o templo ele é restaurado, né? Esse templo restaurado recebe o nome de Templo de Zorobabel, e a partir daí o povo judeu, ele está de volta à sua terra, não em sua totalidade, muitos ainda ficaram lá na Babilônia, muitos neste período de liberdade, de poder retornar à sua terra, não retornaram à sua terra, né? Judeus se dirigiram para outras regiões do mundo conhecido da época, mas de um modo geral, eles puderam se restabelecer e restabelecer o serviço do templo. Eles puderam retomar suas atividades no templo de Jerusalém. Em 332, nós temos outro período assim determinante na história de Israel, que é o Império Grego, né? O Império Macedônico. Alexandre o Grande sai lá da Macedônia, Grécia, e vem então de forma avassaladora, ocupando todo o Império Persa. Então Alexandre o Grande, em 13 anos somente, ele domina todo o Império Persa, domina a região de Israel, a região do Levante, a terra de Canaã, a terra prometida, domina todo o norte da África, parte então em direção à Ásia e ultrapassa até o rio Indo, chegando quase na Índia. Aí ele retorna, é acometido provavelmente de uma malária, ele morre, e aí, por não ter, com 33 anos, por não ter herdeiros diretos, os herdeiros do seu império, aquele império gigante, são 4 generais a princípio. Sendo que 2 generais de muita importância, que é um general chamado Seleuco e outro Ptolomeu. Seleuco, ele fixa a sua capital da sua parte do espólio do império de Alexandre o Grande, em Antioquia da Síria, e Ptolomeu fixa a sua capital ao norte da África, no Egito, na cidade de Alexandria. E esses 2 generais, eles dão a origem às casas ou às dinastias ptolomaicas e seleucidas, que brigam durante pelo menos 160 anos pela posse da região de Israel. Então, os judeus, após o retorno, o período de restauração, logo em seguida, eles voltaram, mas ainda subjugado pelos persas. Uma vez o Império Persa caiu para o Império Grego, os judeus passam então a serem subjugados pelo Império Grego, e logo na sequência, com a morte de Alexandre o Grande, subjugados a dinastia ptolomaica e a dinastia seleucida, que se altera assim de forma muito intensa na ocupação
da terra prometida. Então, os judeus perdidos, porque uma hora sendo subjugados uma nação, uma hora outra nação, e depois esse período crítico ptolomaico-seleucida, com uma constância assim muito grande. Em 20 anos, nos primeiros 20 anos, eles mudaram de mando por 7 vezes. Quer dizer, isso dá uma média de 3 anos, mudava para um para outro, para um para outro, o domínio. Então, um conflito muito grande. Reagindo a esse conflito, nós temos um grande levante promovido por Matatias. Matatias era de uma pequena vila a oeste de Jerusalém chamada Modim. Ele era um sacerdote de Modim, judeu, e Matatias, então, ele se revolta contra a esse domínio, no caso Seleucida, nesse momento, esse domínio grego, se revolta à imposição da cultura grega, o helenismo, sobre o judaísmo, foge para as montanhas acompanhado dos seus filhos e, não demora, nomeia um dos seus filhos, chamado Judas, Judas Martelo, né? E martelo, em aramaico, significa o quê? Macabeu. Então, ele inaugura essa, podemos dizer, essa dinastia dos Macabeus, narrada com muita riqueza dentro dos livros, para nós apócrifos, porque não fazem parte da nossa Bíblia, do nosso compêndio de livros do Antigo Testamento, mas para os romanistas. Quem são os romanistas? O movimento católico. Na Bíblia, para eles, figura como livros que vieram depois da Reforma. Deuterocanônicos. O que significa deutero? Após. Canônicos, após. Quer dizer, isso aconteceu somente no século XVI. E então, lá na Bíblia Católica, nós encontramos o livro de 1º e 2º Macabeus, que para nós são livros apócrifos. Mas existem ainda o livro 3º e 4º Macabeus, uma leitura muito rica do ponto de vista histórico, porque narra esse período macabeu, reino Hasmoneu. Por que reino Hasmoneu? Porque a família de Matatias era Hasmoneia. O avô de Matatias se chamava Hasmoneu. Então, era a casa Hasmoneia, que recebeu esse apelido Macabeu por causa de Judas, que era um indivíduo com uma personalidade, digamos, pouco avessa ao diálogo, né? Partia mais no braço mesmo, né? Tanto que ele recebeu esse apelidinho carinhoso de martelo, né? Porque ele partia para o braço mesmo, não tinha. E aí ele promoveu grandes vitórias sobre as várias incursões sírias. Por que sírias? Sírias seleucidas, porque a capital do Império Seleucida era justamente na Síria. Então, sírios. E nesse período, houve então um período onde o povo judeu conseguiu se estabelecer como reino independente na terra de Canaã, de 167 a 69 a.C. Quer dizer, não chegou nem a 100 anos. Mas durante esses 100 anos, o povo de Israel pôde exercer
o mesmo sentimento nacionalista que exerceu no período da monarquia unida. Sentimento nacionalista que os moveu aqui, a sair do Egito. Porque eles saíram do Egito para ir para onde? Para a terra prometida, terra de Canaã. Então eles saíram do Egito com um sentimento de nação, de união. O que aconteceu depois, os desdobramentos, não tiveram essa direção. Porque eles, que nação é essa que irmão briga contra irmão? Mas esse sentimento de nação, ele se firmou no período da monarquia unida. Depois, no período da monarquia dividida, ele se desfez. E voltou a ressurgir no período de Macabeus. Porque efetivamente o povo, aqui já não povo de Israel, mas povo judeu, porque o povo que foi para o cativeiro da Babilônia foi o povo de Judá. Ok? E o povo que retorna do cativeiro foi aquele povo que saiu de Judá. Consequentemente, o povo que voltou para a terra prometida é o povo agora denominado judeu. Então, esse momento da história que a nação de Israel passa a ter a denominação de povo judeu. Então, aqui no período macabeu, reino Hasmoneu, o povo judeu, apesar de suas dificuldades, pôde se restabelecer num pequeno espaço geográfico da terra de Canaã. Depois esse espaço foi se ampliando, até que, em 63 a.C., o general Pompeu, o general romano, conquista a Palestina. E aí, o povo que tinha a sua liberdade, passa a ser novamente subjugado por uma nação. E agora, um império fortíssimo, em todos os sentidos, o Império Romano. Um império organizado, um império com grande domínio territorial, e a descendência hasmoneia não pôde resistir a isso, e foi dominada. Aí, dentro desse período romano, nós temos o quê? Para nós cristãos, um divisor de águas. Quando o véu se rasgou, quando foi criada, então, surgiu a nova aliança. Nós temos o advento de Jesus. Após o advento de Jesus, em torno aí de -3, -4 a 30, 33 da Era Comum, nós temos a grande revolta judaica. Os judeus, sufocados pelos romanos, não suportaram mais, e houve então, foi deflagrada uma grande revolta, cuja revolta foi sufocada de forma assim muito veemente pelo Império Romano, onde, além da conquista, os romanos destruíram o templo herodiano, quer dizer, destruíram o ponto maior de fé, de centralização da fé judaica, o templo romano. Destruíram a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, e ali fundaram uma cidade romana, Aelia Capitolina, a cidade romana, e promoveu o que foi chamado a primeira grande diáspora judaica. Então, nós vimos aqui ontem que o Império Romano, ele dominava todo o entorno do mar Mediterrâneo. Então,
esse povo de Israel, esse povo judeu, ele foi disperso, diáspora é dispersão, ele foi disperso por todo o Império Romano. Com boa vontade ou com má vontade, eles foram obrigados a ir. Isso foi bom para nós cristãos? Isso foi extremamente importante para nós cristãos. Fazendo um parênteses aqui. Por quê? Porque se eles foram dispersos no ano de 70, no mundo romano conhecido, quando começaram e se iniciaram as viagens de Paulo pelo mundo romano? Nessa época. Daí, um pouco posterior. Então, esse contingente de judeus que saíram da terra prometida, de Canaã, e foram dispersos, eles foram então ocupar as cidades, e lá eles foram fortalecer aquele lugar, aquelas comunidades, especialmente o lugar daquelas comunidades, onde eles poderiam exercer o judaísmo. E como é que chamava esses lugares nas cidades? Sinagoga. E Paulo, no seu trabalho missionário, de levar as boas novas de Deus, ele se dirigia aonde quando chegava em uma cidade? Numa sinagoga, lógico, ele judeu, autoconhecedor do judaísmo, cidadão romano, tráfego, poderia andar à vontade dentro do Império Romano. Ele chegava na cidade, como por exemplo em Éfeso, ou qualquer outra cidade por onde ele passou, e ele ia diretamente aonde? Na sinagoga, porque ele ia anunciar o evangelho para os judeus. E quem frequentava a sinagoga? Os judeus e também os gentios, convertidos ao judaísmo, os prosélitos. Então, essa diáspora foi muito positiva para o acontecimento da diáspora, né? Será que aconteceu por acaso essa diáspora? Será que essa grande revolta aconteceu por acaso? Será que isso não está dentro do plano de Deus, como nós vimos ontem, contido e revelado dentro do Antigo Testamento, projetado no Novo Testamento? Obviamente que Deus estava por trás disso também, como de todas as ações, como tudo que acontece nas nossas vidas ao longo de todos os tempos. Depois dessa revolta de 70 e 72, ainda um bom grupo de judeus, os romanos não conseguiram fazer a diáspora de todos os judeus, ficaram ainda grupos de judeus em Israel. Não esqueçam, ontem foi dito também, que a população na Palestina geográfica dessa época, ela era urbana e principalmente do campo. Então, o maior contingente populacional que foi para a diáspora foi o contingente urbano, mas ainda restaram um contingente muito grande de judeus no campo. E esses judeus do campo são judeus chamados Hassidim, ou racídicos, ou judeus nacionalistas. Então, apesar de ter sufocado a revolta aqui, ficou no coração deles ainda aquele sentimento de restabelecer o Estado judeu. E aí, em 132, eclodiu uma nova grande revolta, chamada de revolta de Bar Kokhba,
onde houve aí um esmagamento definitivo dos judeus em Israel, e houve então mais uma diáspora, exatamente nessa revolta, quando um certo número de judeus se retirou para Massada, e lá resistiu ao cerco durante 3 anos. Massada, uma fortaleza herodiana, às margens do Mar Morto, e lá esses judeus resistiram até o último homem. Quando eles perceberam que iam ser dominados, um judeu matou o outro, matou o outro, matou o outro, até que sobrou um só. Isso aconteceu em 132 depois de Cristo. Feita essa dispersão, a fila andou. Vejam que aqui nós estamos no século II da era cristã. Lá na frente, no século XIX, quer dizer, 17 séculos depois, surgiu na Europa um movimento sionista, e nós vamos falar dele, um movimento nacionalista judaico na Europa Oriental. E esse movimento sionista, ele era um movimento que incitava a comunidade judaica a criar novamente um Estado judeu. Na sequência, em 1914, nós tivemos um outro evento histórico de extrema importância no século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra, Grande Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. E da Liga das Nações surgiu o mandato britânico, que nós vamos ver mais adiante. Na sequência, houve a Segunda Grande Guerra Mundial, a partir de 1939. Isso também é um evento histórico definitivo para a formação do Estado de Israel. Por quê? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se uma situação, um ambiente propício para uma diáspora inversa, ou seja, o retorno dos judeus dispersos pelo mundo todo. Nós encontramos judeus nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Chile, na África do Sul, em toda a África, na Ásia, na Oceania e especialmente na Europa. E judeus do mundo todo tiveram a oportunidade de imigrar, imigrar para retornar à terra prometida. E a partir de 14 de maio de 48, outro dia, agora foi aniversário, o ano que vem, 2018, nós teremos 60 anos, foi criado o Estado de Israel. A partir daí, só que quando foi feito essa diáspora, esse retorno, a terra de Israel, a terra prometida, a terra de Canaã, ou a região do Levante, ou também designada região geográfica da Palestina, tudo é a mesma coisa, estava desocupada. Não se esqueçam que eles ficaram do século II ao século XX fora da sua terra. Ou seja, ficaram 18 séculos fora da sua terra. 1.800 e tantos anos fora da sua terra. Quando eles retornaram e aí eles foram recebidos de braços abertos. Sejam bem-vindos. Foram? Não. Por quê? Quem ocupava a Palestina? Os palestinos. Os palestinos de descendência árabe muçulmana, porém
muito miscigenados, assim, com várias descendências diferentes, pessoas de tribos diferentes, muitos nômades, que mesmo entre eles já não se davam, mas se uniram para defender aquela terra que eles ocupavam há 1800 anos. Israel, estabelecido como terra da promessa, ou promessas e aliança de Deus com Abraão, em Gênesis 12, de 1 a 3, 13, 14 e outras menções, porque se nós formos olhar no Antigo Testamento, nós vamos encontrar tipos, forma textual, forma de pensamento, acompanhando a mesma direção, como dissemos ontem, na promessa, na formação de aliança entre Deus e a nação de Israel, seja em suas várias instâncias. Nós temos, então, lá no diagrama histórico que apresentamos anteriormente nos 3 slides anteriores, 3 momentos onde a nação de Israel se manifestou de forma mais proeminente o seu sentimento nacionalista, o seu sentimento de união nacional. Um momento, como vimos, foi na monarquia unida, lá no século 10, 9 a.C., outro momento foi no período macabeu-rasmoneu, no século 2 depois de Cristo, e outro momento no século 20, na restauração de Israel. Ou seja, entre o primeiro e segundo momento se passaram cerca de 800 anos. Do segundo momento histórico para o terceiro momento histórico, passaram cerca de 20 a 21 séculos, 2000 a 2000 e tantos anos. É muita coisa. Imaginem, por exemplo, nós brasileiros, que é um país enorme, é um país com várias raças, com várias etnias, com vários estados, com realidades completamente diferentes. Imagina que o Brasil fosse dominado por uma potência mundial e pegasse toda a população brasileira e esparramasse por todo o mundo a população brasileira. Então pegava lá gaúcho com nordestino, mandava para a China, uma região da China. Pegava carioca com matogrossense, mandava lá para os Estados Unidos, e outro para o Alasca, o mundo todo, né? Depois de 21 séculos, existiria ainda a língua portuguesa? Existiria as noções culturais do povo brasileiro? Existiam os traços da população brasileira, do sangue brasileiro como população? Não, porque já estaria miscigenado. Existiria a manutenção da religiosidade do brasileiro depois de 21 séculos? Nós somos um povo habilitado a preservar as nossas tradições, o nosso folclore, a nossa descendência, a nossa raça. Depois de 21 séculos, 2100 anos, nós seríamos capazes disso? Seríamos? Certamente não. Porém, a nação eleita por Deus foi, durante 2100 anos, fora da sua terra, fora do seu país, fora da sua casa, fora do lugar para chamar de seu, manteve sua língua, sua religião, sua raça, suas tradições. Tem que ser um povo muito especial.
tem que ser. Então veja que a nação eleita, ela não aconteceu por acaso. Deus não escolheu, poderia ter escolhido outra nação, uma outra etnia, em outro lugar, né, para eleger, para depois, mais para frente, mandar o seu filho, né, dar ao seu filho aquela raça, Jesus, judeu. O berço da sua revelação, judeu, como vimos ontem. Enquanto isso, esses 21 séculos rolando, o que aconteceu lá naquele pedacinho de terra? Nós tivemos o domínio romano, depois tivemos o domínio muçulmano, muçulmano sim, porque foi século VI, o início do Islã, os árabes omíadas. Depois nós tivemos outro ramo de árabes, que foi o período dos califados. Depois nós tivemos um período de 200 e poucos anos, rapidinho, século 11, 12 e 13, que foi o período cruzado. Depois nós tivemos o período também árabe, mameluco. Depois nós tivemos o período otomano, e aí está faltando um período muito importante entre mamelucos e entre cruzados e mamelucos por aqui, que é o período de Gengis Khan. Quem era Gengis Khan? Mongol, um dos maiores impérios da antiguidade, que dominou toda a Ásia, todo o Oriente, praticamente toda a Europa, toda a Península Arábica e norte do Egito. Então, são 20 séculos, e aquela terra lá, a terra prometida, sendo ocupada, cada um deixando sua marca, cada um deixando seus traços culturais, cada um deixando as suas tradições. Você vai a Israel, né? Aqui nós vamos em Ouro Preto, fala, isso aqui, 1800 e pouco, né? Tiradentes, 1700 e pouco, né? Você vai em Israel, você fala, isso aqui é 10 mil anos antes de Cristo, isso aqui é 5.000 anos antes de Cristo, isso aqui é período romano, isso aqui é período bizantino, 1600, 800 anos antes de Cristo, depois de Cristo, isso aqui é período mameluco, isso aqui é período turco-otomano. Então, você tem uma história contada nas pedras, gravada nas pedras e gravada na arquitetura, nos traços culturais daquele povo, daquela nação. Aí volta o povo de Israel para esse lugar. Obviamente que eles iam encontrar resistência. Aqui nós vemos o mundo romano, o Império Romano, no ano de 117, na sua extensão, um grande império no entorno do mar Mediterrâneo, como já foi colocado. A região do Levante, que é a nossa região foco de estudo. O templo herodiano sempre é interessante colocar, porque é o templo que Jesus frequentou. A grande revolta judaica, no ano 70, como foi colocado, onde o imperador Trajano destruiu o templo de Jerusalém e fez a primeira grande diáspora. Aqui, a grande diáspora judaica, só para a gente ter uma ideia, foi dito que a diáspora aconteceu no mundo conhecido. Então, o que era o mundo conhecido da época? O mundo romano. Então, a partir de Jerusalém, então foi feito toda essa dispersão, tanto na primeira quanto na segunda diáspora. Aqui nós vemos, menos poluído, o quadro de ocupação judaica da diáspora. Por que judaica? Porque vejam que os judeus,
ocuparam principalmente a Península Itálica. Aqui, a Península Grega, a Ásia Menor, o norte da África, parte aqui da Península Ibérica e principalmente a região aqui do Oriente Próximo, o chamado West Bank, Oriente Próximo, e a Ásia Menor. Vejam também que lá no Oriente, nós temos uma presença bastante importante judaica. Como tem até hoje. No Iraque, nós encontramos judeus. O movimento sionista, em 1881, surgiu na Europa, ressurgiu na Europa, um movimento entre os judeus, principalmente os judeus não religiosos. O povo judeu, ele tem uma característica. O povo judeu é um povo acostumado com muita adversidade. Então, o povo acostumado com a adversidade, o que ele é? Normalmente, batalhador. E quem batalha, o que normalmente acontece com quem trabalha? Vence. Vence. Né? O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. S, PQ, R. RT. Então, trabalho só no dicionário. Primeiro a gente trabalha, depois vem o sucesso. Né? Pena que muitas nações, muita gente pensa ao contrário. Né? O sucesso vem antes do trabalho. E o judeu tem essa marca. Ele é trabalhador, ele mantém as suas raízes. Consequentemente, quando na Europa do século XIX, as grandes fortunas, os grandes banqueiros, os grandes comerciantes da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, das Américas, eram o quê? Judeu. Próximo da gente, né? Safra, Cenoura Bravanel e muitos outros, né? Silvio Santos, judeu, né? E muitos outros, Medellín. Nós temos aqui no Brasil grandes grupos corporativos de origem judaica. E esses grupos, aí no final do século XIX, detentores do capital e financiadores dos estados, ele era também financiador do grupo intelectual. E esse grupo laico, quer dizer, laico é que não é religioso, ele passou a fomentar. Espera aí, somos judeus, estamos há 20 séculos sem ter uma nação, sem ter um lugar. Tem judeu para todo lado. Pô, vamos constituir, vamos fazer uma nação judaica. Onde nós vamos fazer uma nação judaica? Vamos fazer na América do Sul, na Argentina, ou podemos fazer na África, ou podemos fazer na Oceania, né? Na Austrália, a gente pega um pedaço lá, porque nós temos o poder, nós temos... e conquistamos esse lugar, compramos uma terra para implantar um Estado judaico. Mas espera aí, nós temos uma terra prometida. Então, por que irmos para um lugar estranho, se nós temos a terra de onde saímos? Então, esse era o pensamento do movimento sionista. E eles, então, tinham essa mentalidade, inicialmente não foi aceita nos círculos religiosos,
porque nos círculos religiosos havia a ideia, sim, de restabelecimento do Estado de Israel, mas não um Estado comprado, ou mesmo um Estado conquistado com guerra, e sim uma ação divina, uma ação messiânica. Não existe a promessa messiânica para Israel da sua terra? Então, os círculos eclesiásticos, religiosos, a princípio se opuseram ao movimento sionista. Porém, não passado muito tempo, eles acabaram, como perceberam que a coisa era para valer, eles acabaram incorporando a ideia. Aí nós vemos Theodor Herzl, que foi um dos pais, um dos grandes implementadores do movimento sionista. O movimento sionista, ele aconteceu principalmente na Europa Oriental, pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial. Tivemos então o advento da Primeira Guerra Mundial, que abalou as estruturas da organização dos estados na Europa e no Oriente. Criou-se então uma aliança dos países chamados países aliados, e criou-se uma outra aliança chamada países do eixo. Por que do eixo? Porque criou-se um eixo, formando a Tríplice Aliança, que reunia a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, situado aqui na área mais central da Europa, e o Império Turco-Otomano, situado principalmente na Ásia Menor e no Oriente Próximo. Muito bem. O que aconteceu? Quem perdeu a guerra? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha e os seus aliados. Consequentemente, o Império Austro-Húngaro também ruiu, e o Império Turco-Otomano também ruiu perante as grandes potências ocidentais. Quem eram as grandes potências ocidentais nessa época? Quem? Inglaterra e França. Estados Unidos ajudou na Primeira Guerra Mundial, contribuiu. Mas efetivamente quem ganhou a Primeira Guerra Mundial e se posicionou como reais potências foram a Inglaterra e a França. Notadamente potências o quê? Imperialistas. Potências que já tinham história de pelo menos 3, 4, 5 séculos de imperialismo, ou seja, dominar outros países e explorar os outros países. Aqui nós vamos colocar alguns eventos históricos pós Primeira Guerra Mundial. Então nós tivemos em 1917 um evento chamado Declaração de Balfour, que foi fundamental. Por quê? Ela reconheceu o direito do lar nacional judaico. Nós tivemos, em 1919, a criação da Liga das Nações, patrocinada principalmente por essas duas grandes nações, Inglaterra e França, que criaram os chamados mandatos, colônias. Eles não eram colonialistas, então criaram colônias. Colônias que, num prazo de 20, 30 anos, essas colônias, elas foram criadas, primeiro, para eles exercerem domínio. Segundo, preparar aquelas sociedades, aquelas regiões, para que elas tivessem uma independência
porém, sob um domínio direto ou indireto, subserviente à potência. Então foram criados os impérios. Dentro do Império Turco-Otomano, que ruiu com a Primeira Guerra, foi criado o Líbano, o mandato no Líbano, na Síria, na Jordânia, no Iraque, no Irã, na Arábia Saudita, Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos e outros países, certo? Que não eram ainda, não existiam como nação. Mas os lotearam, essa é francesa, essa é inglesa, essa é francesa, essa é inglesa, essa é francesa, essa é inglesa, e cada qual procurou, então, organizar aqueles países para futuramente esses mandatos se transformarem em países. Assim surgiram esses países no período entre 1925 a 1962. Somente um contingente populacional, uma comunidade, teve um tratamento especial. E essa comunidade foi justamente a comunidade palestina, onde os britânicos criaram um mandato britânico específico para a Palestina, para o povo palestino. Entre 1919 a 1940, 3 grandes ondas migratórias aconteceram do mundo todo para Israel. Em 1939, criou-se o chamado Livro Branco. Foi criado um Estado judeu e um Estado árabe compartilhando a mesma terra. Isso dá certo? Onde Jerusalém seria neutra por 10 anos. Então criou-se, dentro da Liga das Nações, um livro branco, um acordo, chamado Livro Branco, White Book, onde estabelecia esses pressupostos básicos. Obviamente que não deu certo. E entre 1936 e 1939, houve uma grande resistência palestina contra essas ocupações, porque os palestinos estavam lá na terra deles, e eles vendo os judeus chegando, patrocinados por quem? Pelos ingleses. Afinal de contas, quem financiou a Primeira e Segunda Guerra Mundial? Quem financiou? Capital de quem? Das potências, mas permeadas. Os grandes banqueiros, as grandes fortunas eram quem? Judeus. Por que os judeus foram perseguidos no Reich, na Alemanha nazista? Por quê? Porque os judeus tinham o domínio financeiro da Alemanha. E o nacionalismo germânico, a política racial germânica, promoveu então um holocausto dos judeus, uma matança em massa dos judeus e confisco de todos os bens. Eventos históricos após a Segunda Guerra Mundial. Em 24/10/45, a Liga das Nações foi sucedida pelo órgão que conhecemos hoje, chamado ONU, Organizações das Nações Unidas. Então, o precursor das Nações Unidas foi a Liga das Nações. Em 1946 a 1951, houve um grande fluxo. Nós mencionamos atrás um período mais amplo. Aqui, num período mais restrito, após a Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma grande retorno migratório para Israel. Em 1947,
a ONU baixou uma resolução, a chamada 181, onde a divisão da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu, e a internacionalização de Jerusalém. Como já tinha sido acontecido lá no Livro Branco, deu certo? Não. Em 1948, a 14/5 de 1948, houve a proclamação unilateral da independência de Israel. Por quê? Foram se chegando judeus a Israel, ocupando espaço, literalmente entrando mesmo, comprando muitas terras. Né? Vocês já ouviram falar em kibbutz? Os kibbutz são comunidades fechadas que surgiram ainda no século XIX, onde judeus compravam, vamos dizer, fazendas lá em Israel, e lá plantavam comunidades. Essa é a origem dos kibbutz, que existem até hoje, centenas deles em Israel. E aí, Israel, com todo o poderio financeiro, organizou um exército armado, totalmente equipado, com tudo de mais moderno que o dinheiro podia comprar nessa época. Entrou, se impôs na região e simplesmente falou: bom, a partir de hoje, Israel, o Estado de Israel está restabelecido. Vejam que é interessante o seguinte: a proclamação do Estado de Israel aconteceu no dia 14/5 de 48. E aquele mandato britânico estabelecido lá logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, ele venceu no dia 15/5 de 48. Coincidência, né? Então, quando os britânicos estavam tirando o seu exército, porque eles tinham um grande contingente armado na região, os britânicos tirando e os judeus entrando, ocupando os espaços. Parece até que combinaram, né? Em 48, na resolução de 194, os palestinos, espera um pouquinho, se os judeus entraram, para onde foram os palestinos? Se o judeu entrou cotovelando, ocupando, eles foram o quê? Empurrando os palestinos para os países vizinhos, para o Líbano, para a Jordânia, para o Egito, entre outros países. Foi criando guetos de palestinos. E a ONU reconhece, então, esses palestinos como refugiados da sua própria terra. O que é refugiado? É aquele que é desalojado da sua terra. Sua terra. Em 1949, os palestinos, houve então um armistício. Os judeus falaram, olha, a ONU falou, judeus, dá um tempo aqui, fica onde você está, porque vocês estão sufocando os palestinos. Então criou-se 3 áreas para que os palestinos ficassem ali para poder viabilizar uma solução de divisão daquela terra. Então, esses palestinos se reuniram na Cisjordânia, na faixa de Gaza e nas colinas de Golã. Em 49, o Estado de Israel, olha que interessante, Israel se autoproclamou nação em 14/5 de 48. A ONU reconheceu o Estado de Israel em 11/5 de 49. Antes do aniversário de 1 ano de Israel, a ONU reconheceu Israel como nação. Em 1967, houve uma guerra assim devastadora na região, a chamada Guerra dos 6 Dias. O que aconteceu? O
presidente do Egito, na época, ele queria proibir que navios israelenses, ou, vejam que eu falei israelenses, não judeu. Por quê? Porque já existe a nação de Israel. Navios israelenses, ou navios carregando mercadorias, ou navios que estariam comercializando, trazendo produtos ou para ou de Israel, não poderiam passar pelo canal de Suez. Teriam que dar a volta em toda a África. Israel, fora isso, existia uma grande pressão externa dos países árabes, pressionando Israel para que Israel simplesmente desocupassem aquilo que foi ocupado, retomado. E, obviamente, que Israel chegou a um ponto, né, que culminou com esse evento de Suez, e em 6 dias jogou os seus exércitos altamente treinados, altamente equipados, grandemente equipados, com um poderio bélico absurdo, muitas vezes superior a todas as nações árabes. E em 6 dias, ela tomou tudo. Inclusive a península do Sinai, que pertencia ao Egito. Isso foi a guerra de 6 dias. Devastadora. Uma guerra relâmpago. Em 67, o Conselho de Segurança da ONU, na Resolução 242, ele ordena que Israel desocupe a península do Sinai e desocupe os territórios ocupados, coisas que nós escutamos até hoje, territórios ocupados. Totalmente ao contrário, Israel não fez isso. Ela se manteve ali. Pelo contrário, além de ter ocupado, o que ela fez? Uma forma de ocupação, desde a antiguidade, você conquista e planta uma colônia. Você conquista e planta uma colônia. Você conquista e planta uma colônia. Foi o que Israel fez. Então, nos territórios ocupados dos palestinos, o que eles fizeram? Plantaram colônias. Foram plantando colônias. Em 68, surge então um movimento para libertar os palestinos. Esse movimento se chamava OLP, a Organização de Libertação da Palestina, cujo símbolo era um árabe com um fuzil levantado. Né? Aqueles com mais primaveras lembram dessa fase. Né? 68, anos 70, a gente lembra bem disso, das ações da OLP. A OLP é expulsa, a organização OLP é expulsa de Israel. Há um grande levante chamado Setembro Negro, em 71. Muitos atentados, por exemplo, o atentado contra a delegação judaica, delegação de Israel nos Jogos Olímpicos de Munique, onde grande parte deles foram mortos com uma bomba, atentados. Em 73, a ONU lança a Resolução 338, confirmando a validade da Resolução 242. Em 78, surge o Acordo de Camp David, onde Estados Unidos busca promover a paz entre Israel e Egito. Israel devolve a península do Sinai para o Egito, que havia conquistado lá na Guerra de 6 Dias. Em 82, Israel invade o Líbano, porque a OLP foi expulsa de Israel. Para onde ela foi? Para o Líbano. E de lá, o que eles faziam? Lançavam foguete e mandavam homem-bomba para Israel. O que Israel fez? Invadiu o Líbano, certo? E expulsou a OLP de lá e, obviamente, matou muitos deles.
Em 87 houve um grande levante contra Israel por parte dos povos árabes, chamada Primeira Intifada, que significa intifada, insurreição, guerra santa, com vários atentados no mundo todo, aqui na Argentina, em sinagogas, vários homem-bomba para todo lado, explodindo judeu, matando judeu, no mundo todo. Em 88 a OLP se proclama Estado judeu. De 92 a 93, há o reconhecimento por parte da ONU, não só de Israel, mas como também da OLP. Israel reconhece a existência da OLP. E Yasser Arafat e Isaac Shamir, em 1993, fazem a declaração em Washington de princípios para iniciar um certo diálogo. Em 98, tem-se um memorando de Way River, de entrega dos territórios ocupados, cujo memorando Israel não cumpre. Em 2000, vários acordos sem evolução, não chegou-se a lugar nenhum. Em 2007, Ehud Olmert e Mahmoud Abbas, Ehud Olmert, o premier de Israel, e Mahmoud Abbas, a autoridade palestina, entram em negociação, mas não chegam em lugar nenhum. Em 2008, há um cessar-fogo, porque da OLP, que foi praticamente extinta, surgiu um outro grupo, o Hamas, um grupo terrorista, que se fixou na faixa de Gaza. E da faixa de Gaza, até hoje, o que eles fazem? Cavam túneis, passam para o território de Israel, matam judeus, lançam mísseis, né? Porque ali a distância é da faixa de Gaza para o território, tem uma zona de segurança de mais ou menos 5 quilômetros. Então, você está aqui, você olha como daqui em Piratininga, lá já é faixa de Gaza controlada, fechada pelo Estado de Israel. Aqui nós vemos a evolução gradativa da ocupação. Olha em 46, o que é verde era palestino. Olha em 47, o cinza já é território judeu de Israel. Olha em 49, 2 anos depois. Depois, olha agora. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, o advento do Holocausto, a grande diáspora de retorno entre 46 a 51 para Israel, que já falamos. Aqui um quadro demográfico. Vejam que no ano de 1800, em Israel existia 6.700 judeus em toda Israel e 268 mil não-judeus. Em 47, existiam 630 mil judeus, 1.310.000 não-judeus. Por que cresceu muito os não-judeus? Qual é a forma que os judeus, os não-judeus, os árabes, encontram para fazer resistência aos judeus? Uma das formas, fazer filhos. Então uma família tem 5, 10, 15, 20 filhos. Por quê? Porque eles precisam de soldados para combater Israel. A Palestina, em 1947, com a decretação, aí mais detalhado, e aí nós vemos aqui os territórios da colina de Golã, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 48. O reconhecimento de Israel como Estado em 49, o voto definitivo foi de um brasileiro chamado Souza Aranha. Foi o voto definitivo, e até os judeus têm um carinho especial por brasileiro por causa disso. A bandeira de Israel, né, que é a cruz de Davi, como nós vimos ontem, né, a cruz de Davi, que é o selo de Israel.
o território palestino da Cisjordânia, das colinas de Golã e da faixa de Gaza, descrito de forma mais didática, nos anos 50, e que depois da Guerra de 6 Dias foi totalmente ocupado. Aqui nós citamos algumas guerras, principalmente a Guerra dos 6 Dias, mas tivemos aí vários outros conflitos. Aqui a ocupação gradativa, também mostrando de um outro mapa, de outra forma, como foi reduzido, né, o Estado palestino, o povo palestino. Aqui, um slide interessante que mostra o quê? Imagina um queijo mineiro, daquele bem cheio de buraquinho. Isso é o território da Cisjordânia, hoje palestino. Então, tudo que vocês estão vendo aqui em azul são assentamentos judaicos. Tudo. Quer dizer, eles estão lutando hoje para que a Cisjordânia se transforme em um país, mas como vai se transformar num país se ele é totalmente impregnado de assentamentos judeus? Complicado isso. Da mesma forma, na faixa de Gaza, onde também tem assentamentos judeus. E a colina de Golã, que foi totalmente dominada, é território ocupado até hoje. Por quê? Que a colina de Golã, os judeus não entregam a colina de Golã de jeito nenhum. O Monte Hermon, ele está aqui. E o que acontece na orla do Monte Hermon é a nascente do rio Jordão, que é o principal suprimento de água de Israel. Eles vão entregar a nascente do Jordão para os palestinos? Nunca. Aqui, mais detalhado ainda, como nós vemos lá as partes onde a autoridade na Cisjordânia, a autoridade palestina domina, e aqui o controle de Israel. Olha, tudo que é beijinho é controle de Israel. E aqui, mais uma vez, aquele quadro que já foi apresentado. Um grupo de judeus ortodoxos, ainda hoje existem em Israel comunidades que combatem o Estado de Israel. Judeu combatendo o Estado de Israel. Por quê? Eles não aceitam até hoje o movimento sionista, o estabelecimento do Estado de Israel de forma impositiva. Eles esperam ainda a ação messiânica para restabelecer o Estado de Israel. Aqui o Yasser Arafat, que hoje já é morto, matador, terrorista, mas defendendo o povo dele, palestino. Aqui o Fatah, que domina uma parte da Cisjordânia, né? Militantes do Fatah, é muito comum a gente ver essas imagens, né? Tipo ISIS, eles são muito alinhados com o exército islâmico ou califado islâmico. Aqui nós vemos um militante do Hamas, né? Um fundamentalista, um militante daqueles que ocupam a faixa de Gaza, são efetivamente terroristas, matadores, né? E eles, não só da população dos judeus, mas de toda a população ocidental. Militantes do Hamas, lá na faixa de Gaza, a tentativa de Bill Clinton no Tratado de Camp David entre Barak e Yasser Arafat. Aqui, Mahmoud Abbas, o atual presidente da Palestina, porém, até hoje, a ONU não reconhece, não existe para a ONU o Estado palestino. No panteão de bandeiras da ONU, existe a bandeira palestina, mas a ONU, por uma imposição de Israel, Estados Unidos e outros países, fazem gestão para que não haja o reconhecimento do Estado palestino,
uma vez que, se houver o reconhecimento do Estado palestino, necessariamente vai ter que haver um movimento em todos aqueles territórios ocupados por Israel. O mapa de Israel hoje, aqui a esplanada das mesquitas hoje, né, com o domo dourado, ou chamado monumento ou templo de Omar, está aqui, domo dourado, onde originalmente foi edificado o templo de Salomão, depois o templo herodiano, depois então, sob as estruturas de um templo pagão, foi edificado. Aqui, a coisa mais comum que tem em Israel, que são os muros. Vejam que esses muros são pré-moldados, porque a cada instante, onde você tem aqui judeus, aqui palestinos, mas aí os palestinos aqui o muro, eles começam a atacar, jogar bomba por cima do muro. Aí o que os judeus fazem? Desmonta esse muro, entra com os tanques, domina essa região e cresce o muro para lá. Então, todo o entorno da Cisjordânia, todo o entorno da faixa de Gaza, ele é todo recortadinho, como se fosse um selo. Através desses muros, dessas guaritas armadas, são muros de 7 metros de altura. E monta igual um Lego. De um dia para o outro, isso aqui pode estar todo desmontado e estar 50 metros adiante, ocupando o território palestino. Várias imagens de conflitos e guerras que acontecem lá constantemente. Apesar de todos esses conflitos, eu sou categórico em afirmar para vocês que um dos países mais seguros do mundo se chama Israel, onde praticamente toda a população anda armada. Sim, por um motivo muito simples. Lá existe uma coisa chamada lei. E o atentado, o que se faz, qualquer atentado que se faz a um objeto, é um objeto. Então lá, um crime, por exemplo, de roubar um carro, vai sofrer uma pena aí de 2, 3 anos de reclusão. E cadeia mesmo, porque cadeia lá não falta. Agora, bater uma carteira, você está tomando essa carteira do bolso de alguém. Então você está atentando contra, não o objeto, a pessoa. 30 anos de cadeia. Um tiro em alguém, você está atentando outra pessoa. 30 anos de cadeia. E não tem outros recursos, não. É 30 anos de cadeia mesmo. Então, quem tem arma, e todo mundo tem fuzil, é uma coisa mais normal, andar na rua de fuzil. Isso é normal. Né? Todo lugar que você vai, a pessoa está portando uma pistola automática. Normal, normalíssimo. Homens e mulheres. Né? Porém, o lugar mais seguro do mundo. Você pode andar na rua, ninguém mexe com você, ninguém toca em você. E esse é um quadro que mostra essa tensão entre árabes e muçulmanos, cada um com uma granada na mão, vestindo a carapuça, né, da sua bandeira, e procurando impor a sua verdade, o seu pensamento. Há iniciativas, sim, de paz, há iniciativas de tolerância, e ontem nós falamos aqui de movimento messiânico. Dentro do movimento messiânico existe não só judeus, mas também palestinos, árabes convertidos ao cristianismo, promovendo o quê? A paz entre árabes e muçulmanos, que eu diria que é o único caminho para realmente se estabelecer, porque é uma questão de valor, de mérito. E agora nós vamos voltar lá o versículo que apresentamos no início da nossa preleção. A terra é prometida aos judeus. Eles foram retirados da terra. Eles têm direito a essa terra? É a pergunta que eu faço para vocês.
cristãos, para vocês pensarem, não é para vocês responderem. Qual é o nosso instrumento de razão, de fé, o nosso manual de existência de vida como cristãos? É a Bíblia. E o que está escrito na Bíblia com relação a Israel, ao povo eleito? O que está escrito aqui? Pensem, não respondam. Estudem, busquem, meditem, porque esse é o nosso objetivo aqui. É não trazer verdades, nem pró-Israel, nem pró-Palestina. Mas eu procuro ser fiel à Bíblia. E isso aponta a minha linha de pensamento. Então pensem, meditem. É um povo palestino, é um povo sofrido, judiado, um povo massacrado, e por eles mesmos, né? E um povo que foi, depois de 1800 anos na sua terra, Israel voltou e se impôs, e lá está como nação, e de lá não sai. A terceira grande guerra mundial, se um dia acontecer, e nós temos isso revelado, apontado nas profecias bíblicas, principalmente no livro de Daniel e também no Apocalipse, apontam que o pomo, o ápice do conflito mundial, onde é? Israel. É isso, peço perdão aí pelo avançado da hora. Estou à disposição para perguntas via e-mail, mas procurei aqui de forma didática, muito breve, porque isso aqui, na verdade, seria motivo para nós termos pelo menos 3, 4, 5 encontros para detalhar de 2 horas, para detalhar, esmiuçar melhor isso, entender melhor como a história de Israel nos afeta como cristãos até hoje, né? Só demos aqui algumas pinceladas, mas procuramos aqui transmitir informações básicas para que vocês busquem estudar, busquem mais informações e ter uma ideia assim do fundamento do conflito Israel-judeu-palestino. Tá bom? Então Deus acompanhe. Obrigado por nos prestigiar aqui. Obrigado por prestigiar a nossa faculdade, a nossa instituição. Nosso diretor está aqui. Alguns professores, professora Leonor, professor William. Tem mais algum aqui que eu não... Hoje não. Venham estudar conosco. Venham agregar valor conosco. Venham crescer espiritualmente conosco. Venham crescer em estatura cristã. Venham participar conosco desse grande movimento que é o reino de Deus. Porém, de forma bem mais consistente, fundamentada na sã doutrina e no culto racional que nós divulgamos aqui, propagamos aqui, através do conhecimento, da propriedade e do exercício maior que Deus nos deu, que nos diferencia de todas as outras criaturas, a capacidade do livre exercício do pensamento. Venham desenvolver isso conosco, e vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar. Amém? Então tá bom.